Conceiros, estamos aqui para tratar do tema Direitos Fundamentais da disciplina Direito Constitucional. Bom, o ponto inicial a nós podemos abordar são as questões do estilo CESP. Aquelas questões em que existe uma afirmativa e se você entender que aquela afirmativa está condizente com a doutrina, com a jurisprudência e com a Constituição, você vai marcar um C de certo. Se você entender que está em dissonância, que está em desacordo com a doutrina, a jurisprudência ou a Constituição, você vai marcar um E de errado. Então vamos esquecer essa história de verdadeiro e de falso, ok? Vamos lá, vamos para as questões. Bom, a questão de número 1, ela traz o seguinte: excluem-se dos direitos e garantias fundamentais previstos de forma taxativa na Constituição Federal os direitos decorrentes de tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Vejam só, olhe a análise da questão. Quando a gente trata desses direitos fundamentais, a análise inicial que nós devemos trazer é acerca dos sentidos da expressão direitos fundamentais. Quando a gente nos remete a esse ponto, quais são os sentidos? Nós temos um sentido conhecido como sentido formal. Sentido formal, os direitos fundamentais, de um ponto de vista formal, são aqueles expressos. Pegue sua caneta brega e anote. São aqueles expressos no texto constitucional, tá? Ok. É justamente por isso que traz o organizador de prova a seguinte assertiva. Vejam só. Quando ele fala assim, ó, exclui-se dos direitos e garantias fundamentais, aqui, ó, previstos de forma taxativa na Constituição Federal. Ele está dizendo assim, ó, os que estão expressos, mas afirma-se que os únicos direitos fundamentais contemplados na ordem jurídica brasileira são aqueles que estão expressos na Constituição. E aí está o equívoco da questão. E aí aqui está o grande erro da questão. Por quê? Porque o Brasil, ele adota também o sentido material de direitos fundamentais. E qual seria esse sentido material? Veja só, quando a gente pega, daqui a pouquinho a gente vai visualizar, o artigo 5º, parágrafo 2º do texto constitucional, ele assim aduz, ele assim evidencia os direitos e garantias expressos nesta Constituição, não, caneta brega, excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então veja que o Brasil admite, além dos direitos fundamentais que estão expressos, outros. Quando eu digo que existe a possibilidade de existirem outros direitos fundamentais que não estão no texto constitucional, então eu não posso afirmar que eles estão previstos de forma taxativa, de forma fechada no texto constitucional. Não, o rol verdadeiramente é um rol exemplificativo, na medida em que existem outros diplomas normativos que possuem também direitos fundamentais. Se não, vejamos a análise do artigo. Veja só, o artigo 5º, então, em seu parágrafo 2º, olha como ele traz. Veja só. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, aqui, ó, o detalhe aqui, ó, não excluem outros. Quando eu digo que não excluem outros, eu estou lhe dizendo que existem outras possibilidades, o que torna a expressão rol taxativo como errada. Então, volte aí a sua questão, chame a atenção que a questão de número 1 é uma questão errada, por causa desse rol taxativo, ok? Passemos à questão seguinte, a questão de número 2.
Embora os direitos e as garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. E vejam só. Especificamente, quando a gente fala de direitos fundamentais, vem logo na sua mente o seguinte, o direito à vida, por exemplo. Quando eu falo no direito à vida, é claro que a gente está se referindo a uma pessoa natural, a uma pessoa física, como aparece aí nos diplomas legais e no diploma constitucional. No entanto, qual é a atenção que você precisa ter? Por exemplo, quando você pensa numa empresa, ela pode ser proprietária de um imóvel? Sim. Quando eu pego, por exemplo, o caput do artigo 5º, você vai observar o seguinte, o que é que esse caput traz? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, pessoas físicas, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade e à propriedade, nos termos seguintes. Quando eu falo, por exemplo, então, do direito de propriedade, eu estou falando de um direito fundamental. E uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode ser dona, ela pode ser proprietária de um imóvel? Sim. Então, é assegurado às pessoas jurídicas, por exemplo, não é o único direito, atentem-se, pode ser proprietária, veja, então pode usufruir do direito de propriedade, que é um direito fundamental. Então, quando se afirma que alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas, está certo. Então, cuidado, porque se no lugar de alguns estivesse a expressão todos os direitos fundamentais são extensivos às pessoas jurídicas, aí a questão estaria errada. Como ele afirma, como o organizador de prova afirma, que apenas alguns deles são extensíveis, como, por exemplo, o direito de propriedade, a questão de número 2 é uma questão que está correta. Ok? Vamos para a seguinte. Questão de número 3. Incluem-se nos direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil a inviolabilidade do direito à igualdade, à aposentadoria, à nacionalidade e o plebiscito. Essa questão é uma questão extremamente perigosa. Por quê? Porque acabei de fazer a citação do caput. O que é isso? Caput é o enunciado do artigo. Lá no caput do artigo 5º, foi citada a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, que está ali citada na questão, a segurança e a propriedade. Ok. Só que tomem cuidado, porque quando eu uso a expressão direitos fundamentais, nós estamos falando de um gênero. Esse gênero, ele possui algumas espécies. Dentre essas espécies, nós temos, por exemplo, os chamados direitos individuais. Os direitos individuais. O direito de igualdade está inserido como um direito individual. Além desses direitos individuais, nós temos os direitos sociais. E quando eu falo dos direitos sociais, a aposentadoria está inserida. Além disso, nós temos os chamados direitos da nacionalidade. Os direitos da nacionalidade estão inseridos como direitos fundamentais. E além deles, nós temos os chamados direitos políticos, cujo plebiscito, que é uma forma de consulta popular, ou seja, é uma consulta que permite ao povo manifestar a sua vontade política acerca de determinada matéria, incluem-se todos eles no rol dos direitos fundamentais. Então, qual é o grande cuidado que você, concurseiro que está me escutando,
que está me assistindo, qual é o grande cuidado que você precisa ter? Quando ele usa a expressão direitos e garantias fundamentais, veja que é um gênero. E como gênero, ele possui espécies. Então veja que o que é que se fez aqui? Se colocou todas as espécies. Então, as espécies nós temos igualdade, direitos individuais. Aposentadoria, direito social. Nacionalidade, aí realmente está inserido no rol dos direitos da nacionalidade. E o plebiscito, que está inserido como rol atrelado aos direitos políticos. Então, observem comigo que a questão de número 3 é uma questão que está correta. Ok? Vamos para a questão de número